Estamos iniciando a apresentação de mais um programa Crítica Radical pelo site noar.tv. É um prazer estar novamente com vocês, trocando ideias, comentando as nossas atividades e compartilhando com vocês esse esforço de construirmos uma alternativa a essa situação que está aí. Esses dias nós tivemos vários acontecimentos relacionados com essa luta contra a homofobia, contra o racismo, que tem se expressado através desse embate aí com o deputado presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, Feliciano, não é? E tivemos uma atitude importante da Daniela Mercury, digamos assim, afirmando, né, para toda a sociedade a relação dela com a sua companheira, Malu Versosa, e achamos importante, enquanto União das Mulheres Cearenses e Crítica Radical, nos dirigirmos a elas exatamente, não é, Jorge, para que elas se sintam fortalecidas nessa atitude que tomaram, que nós consideramos da maior importância. E a carta se coloca mais ou menos nesses termos, não é? Carta aberta a Daniela Mercury e Malu Versosa. Queridas Daniela e Malu, destemidas e corajosas, ao falarem do casamento de vocês para usufruírem de liberdade, forjaram uma pauta não só da luta contra o recrudescimento homofóbico no país e no mundo. Através desse gesto, colocaram a urgência na superação de concepções reacionárias, conservadoras e retrógradas que ainda nos impedem de construirmos uma sociedade de seres humanos conscientes e livres. No momento em que milhões de pessoas, especialmente mulheres, vivem sentimentos fortes da falta de sentido da existência, vocês foram para além da defesa dos seus sentimentos. Vocês levantaram uma bandeira para que nos engajemos decididas nas necessárias e inadiáveis transformações exigidas pela nossa época. Daniela e Malu, gostaríamos muito de contar com vocês no nosso ato em Fortaleza, no dia 30 de abril. Queríamos expressar pessoal e publicamente a nossa solidariedade a vocês e convidá-las, juntamente com milhões de mulheres em todo o mundo, para, nesta oportunidade histórica, reencetarmos a nossa batalha de construção de uma nova relação social, de uma nova sociedade, a sociedade da emancipação humana. Nossos fortes abraços. União das Mulheres Cearenses e Crítica Radical. Jorge, com isso, nos dirigimos a Daniela e Malu. Não sei se elas vão atender o nosso convite, né, para participarem do ato conosco no dia 30, mas, de qualquer forma, já enviamos a carta, estamos publicando. Quem quiser ver o texto tem no nosso site, www.criticaradical. Está sendo motivo de comentários, de várias opiniões. Exatamente. Tanto no Facebook como no site. As pessoas estão se manifestando, a maioria delas de forma bastante simpática, né? Outras pessoas emocionadas. Outras um pouco chateadas, né? Também, porque há as reações, né, negativas. Inclusive, aqui e acolá aparece alguém que apoia a atitude do Infeliciano. Do Infeliciano, né? E a gente está dando uma força também aí. A gente participou do ato que aconteceu lá na Praça da Gentilândia. Inclusive, o meu pronunciamento da Maria Luísa também estão no Facebook, no nosso site, né? Bastante compartilhado. Então, as pessoas que quiserem participar do ato, que vai ter um ato desse movimento na próxima semana, e quiserem compartilhar no Facebook, ou mesmo mandar um recado pelo nosso site, é muito importante isso, porque eu acho que é um movimento que vai muito além da simples questão se esse homem continua ou não na presidência da Comissão de Direitos Humanos, não é isso, Jorge? A carta ela tem uma importância imensa, porque concretamente nós estamos diante de um ensaio, através do Feliciano, mas não só, de uma, digamos assim, estruturação, organização de um pensamento reacionário, conservador no Brasil, que dá os sinais, que se evidencia na atitude do deputado, né, Rosa? E evidentemente que o fato deles ocuparem essa posição na Comissão de Direitos Humanos
no Congresso não é um problema localizado no Congresso, do ponto de vista de uma atitude refratária às reivindicações dos movimentos sociais, às perseguições políticas da época da ditadura, ou essa interpretação acerca do problema da homossexualidade. Eu acho que a coisa vai mais longe e esse negócio não está assumindo ainda, não está muito claro para a população brasileira do seu significado. Então, a manifestação que nós tivemos aqui, que nós estamos tendo em Brasília, que tivemos no Rio, em outros lugares do país, eu acho que demonstra-se uma coisa forte, importante, que precisa se multiplicar, se organizar e perceber que está em curso um tipo de iniciativa que concretamente cria obstáculos, impede com que isso que acumulou da sociedade brasileira, da luta, possa se desdobrar numa perspectiva diferente. E para nós do Crítica Radical tem um componente aí que está na base disso. Na medida em que o sistema não tem perspectiva, não tem horizonte, a polarização do movimento social já começa a se revestir de outros procedimentos. Isso aconteceu na Alemanha, na época do nazismo, com Hitler. Né? A perseguição aos homossexuais também aconteceram. Depois os comunistas, etc, etc. E depois os judeus. Então, isso é o Feliciano, essas manifestações são prenúncios, são anúncios de uma coisa mais grave que estão na base do processo de crise hoje da sociedade mundial, que não é um problema localizado nos Estados Unidos, na Europa, mas é mundial, é global, o sistema é global. O próprio brasileiros e brasileiras que de uma certa forma achavam que estavam distante disso, já começamos a ter os efeitos da inflação, do processo de vida. Ontem o noticiário era de que o investimento da Bolsa, Rosa, uma coisa impressionante, é a queda generalizada do Ibovespa. E o problema da inflação prejudicando os que ganham menos. Né? Atinge os que ganham mais, mas muito mais os que ganham menos. Então, há uma falácia do ponto de vista econômico, da política, o sistema não tem perspectiva, há uma estagnação, e isso está atingindo bastante fortemente as pessoas, e os infelicianos da vida, de uma certa forma, querem canalizar esse tipo de orientação para uma visão totalmente equivocada. Então vamos à luta, vamos ao processo de organização social, e a atitude da Daniela e da Malu tem uma importância grande, porque foi uma resposta concreta ao tipo de manifestação que está acontecendo aí. Parabéns à União das Mulheres Cearenses por fazer um documento à altura dos tempos presentes, Rosa. Exatamente. É por isso que nós entendemos, né, que essa atitude coerente e corajosa da Daniela e da Malu devem ser uma referência para que nós também nos encorajemos, não só para a luta contra a homofobia, o racismo e coisas congêneres, mas a causa, que gera todas essas anomalias, que é exatamente esse patriarcado produtor de mercadorias. E exatamente nesse sentido é que nós estamos convocando um ato mais amplo, digamos assim, para o dia 30 de abril, justamente convocando todas as pessoas que não aceitam essa situação que está aí e que querem conosco aproveitar essa oportunidade histórica, para que organizemos um movimento no sentido realmente de enfrentar o sistema capitalista. Há 10 anos atrás, nós lançamos em Fortaleza, num ato também, Rosa, você se lembra, na Praça do Ferreira. Exatamente. Não sei se os nossos técnicos e técnicas trouxeram a capa do jornal, Sandri, né? Nós fizemos um lançamento do jornal Crítica Radical, contendo o manifesto do Grupo Crise contra o trabalho. Nós fizemos, na época, 10 mil exemplares desse jornal e lançamos no ato em Fortaleza há 10 anos passados. Evidentemente que, na época, nós já estávamos sendo considerados loucos, porque estavam fazendo uma crítica categorial, portanto, uma crítica às categorias do capitalismo. E uma das categorias, na época, que nós falávamos e fizemos referência, foi ao trabalho. E 10 anos passados, não estava tão evidente para as pessoas a redução drástica do trabalho produtivo, né? Portanto, havia uma ideia de que isso estava relacionado mais com os países avançados e não com o Brasil, e eis que 10 anos se passaram e a evidência dessa coisa se colocou. Então, Rosa, é uma coisa importante dizer da persistência do grupo, desse contato que nós tivemos com os companheiros da Alemanha, da França, da Itália, o Postone nos Estados Unidos, de outras pessoas do mundo. Vem aí o Dia do Trabalho no dia 1º. Evidentemente que há um movimento social que vê no trabalho a libertação
né, no trabalho, enquanto que o crítica radical vier a libertação do trabalho. E há toda uma conceituação em função disso. O próprio manifesto, os estudos que nós fizemos posteriormente, material que nós divulgamos, atos que nós estamos fazendo, esse estudo que nós vamos dar continuidade no sábado agora, em função do livro do Ricardo Rigatieri, Negatividade e Ruptura, se coloca nesse esforço, né, do ponto de vista de realizarmos o ato. E você, que está nos acompanhando, poderá acompanhar o ato no dia 30 à noite, da Praça do Ferreira, onde nós vamos transmiti-lo também para que você possa acompanhar. E quem sabe, nessa altura, a gente já está com o processo de participação direta de você que nos acompanha, porque até agora a gente não conseguiu fazer ainda no nosso programa. Pode ser que na sexta que vem a gente já esteja engatado para que haja, então, essa troca de ideias e de debates ao vivo aqui no programa, que é o nosso interesse, né, Rosa? Exatamente. Vale dizer que a ideia do ato pressupõe assim, dois momentos, né? A gente está dizendo que o ato é a partir das 15 horas, porque a ideia é colocarmos uma tenda, não é, lá na Praça do Ferreira. Perfeitamente. E fazermos um debate. De manhã, inclusive, né, Rosa? Estamos ainda na definição dessa questão, né? Mas com certeza no dia 30 estaremos na Praça do Ferreira. E no programa passado, inclusive, a gente transmitiu aqui para vocês o conteúdo do documento que lemos naquela reunião do dia 3 de abril, né? E a ideia é que a gente possa reproduzir, lançar aquele texto com modificações, com sugestões que estão sendo feitas, né? No sentido realmente de que possamos transformá-lo num instrumento para que essa ideia, essa análise, essa ideia de uma abordagem prática da ruptura com o sistema possa tomar corpo, né? E no segundo momento, aí mais para o final da tarde, entrando pela noite, teremos então a participação de vários artistas que já estão confirmando a presença. Certamente no próximo programa nós já poderemos dizer para vocês quem já terá confirmado a presença, não é? O negócio é tão importante, Rosa, e quem nos acompanha aí no programa, saiu agora recentemente uma edição pela Boitempo do primeiro volume do Capital do Marx. O livro é apresentado pelo Jacob Gorende, pelo Gianotti, pelo Althusser e pelo Francisco Oliveira. É impressionante, Rosa, porque eles reproduzem aquela observação do Althusser de que você não deve ler o Capital iniciando pelo primeiro capítulo. Ou seja, exatamente onde o Marx inaugura o processo da crítica categorial. E você vê na reprodução da apresentação a não crítica ao trabalho, a visão de que o trabalho é que liberta, né? Você é a fundação do ser humano. Inclusive o filme Uma Odisseia no Espaço, 2001, né, retrata essa figura de forma muito forte. Então, a crítica ao trabalho, portanto, o trabalho enquanto substância do capital, do valor, da valorização do dinheiro, esse processo é um processo muito interessante, muito rico e complexo e que mexe com toda uma estruturação de uma concepção teórica e prática que, de uma certa forma, está sendo derrotada pelo capitalismo, mas não faz a sua revisão disso, não faz a sua reconsideração do ponto de vista crítico da categoria trabalho. Então, vem aí o dia 1º de trabalho e vem a solicitação de salários, de melhores condições de vida, etc. tal, quando concretamente o sistema está ruindo, está em ruína, não tem o que oferecer mais para a população, para a humanidade e para o planeta, e evidentemente que precisaria um 1º de maio completamente diferente, que colocasse em xeque essa categoria fundante do sistema. Pois é importante, sempre quando a gente fala sobre isso, a crítica ao trabalho como uma categoria histórica, né? As pessoas dizem, mas vocês estão fazendo a crítica ao trabalho, e aí, nessa nova sociedade, vai ficar todo mundo tocando piano, né? Então a gente... Não era nada mal, né? Então, a gente insiste em lembrar, em primeiro lugar, que o trabalho é exatamente essa categoria do capitalismo que, através do gasto de energia física e mental, se agrega novo valor à mercadoria, e é exatamente daí que vem o lucro e, portanto, a reprodução do capital, a valorização do valor. Então, o sistema, não é, Jorge, é que não está mais querendo trabalho, porque com a tecnologia, os postos de trabalho estão sendo eliminados no mundo todo. Então,
é a própria substância do capital que está sendo eliminada. Essa é a debilidade, né, Rosa? Porque o cara está vendo o sistema, está vendo a tecnologia, está vendo aí invenções tecnológicas as mais diversas, raciocina que o sistema está fortíssimo e não percebe a debilidade exatamente no ponto fundamental do sistema. Na medida em que na concorrência o sistema tem que botar a mercadoria por um preço mais barato, senão ele não compete, não ganha o espaço no mercado, ele é obrigado a recorrer a uma tecnologia sofisticada cada vez maior. Aliás, quem nos acompanha, que está vendo aí a produção de carros, etc., não vê pessoa dentro da fábrica, vê robô. Aonde está a debilidade? É que a máquina ela não faz a questão da mais-valia. Ela não faz a produção do valor. Quem faz isso é a força humana, é a força de trabalho, é a pessoa humana. Na medida em que o sistema reduz isso, tem que cair o valor. Ao cair o valor, desvaloriza, do ponto de vista assim, o dinheiro. Portanto, essa é a debilidade do sistema. Na medida em que o sistema não pode mudar o seu padrão de produtividade, a ruína está em curso. O sistema não tem mais perspectiva para oferecer. Evidentemente que nós não estamos propondo voltar ao processo anterior. Você tem que utilizar essa tecnologia que está aí no sentido de uma relação social, de uma sociedade completamente diferente. Hoje é possível você fazer isso. Se anteriormente não foi possível, uma das dificuldades foi a leitura sobre isso. O Marx foi interpretado como uma pessoa que defendia, que via a emancipação no trabalho. Esse é o Marx. Existe um trecho e outros textos do Marx que apontam a visão crítica do trabalho. É por aí que entrou o Crítica Radical e que foi uma felicidade imensa perceber que não estávamos loucos sozinhos. Tinham outros loucos no mundo e que hoje, evidentemente, já tem mais credibilidade, já gozam de um apoio, já gozam de um estudo, já gozam de uma solidariedade mais efetiva do ponto de vista da organização do movimento social. É com esse espírito que nós estamos convocando o ato, né, Rosa? Exatamente, porque entendemos que a proposta é, como o Jorge já falou, de superarmos essa lógica, suplantarmos essa lógica, aproveitarmos toda essa tecnologia, é claro que a que não é predatória do meio ambiente, para produzirmos os bens necessários à vida. Portanto, eliminando a condição de mercadoria dos objetos necessários à vida e desenvolvendo atividades, né, não trabalho, mas atividades necessárias para a produção dos bens, para o cuidado com as pessoas, para usufruir, né, a arte, a cultura. Então, nessa nova relação social, não haverá essa dissociação que existe hoje, né, entre trabalho e cuidado com as pessoas, entre tempo livre e trabalho, que termina o tempo livre existindo em relação ao tempo de trabalho. E para as mulheres, para a União das Mulheres e as companheiras do mundo, é importante perceber que a instalação da sociedade capitalista, de uma certa forma, ao digamos assim, se fundamentar na valorização do valor, na valorização do dinheiro, dissociou o homem e a mulher. A mulher ficou lá no recanto, no cuidado da casa, e o marido foi para o trabalho. A sociedade capitalista é a sociedade do macho. E essa mulher que estava nessa situação, evidentemente, perdeu completamente seu valor, né? A dissociação traz a desvalorização da mulher. Então, companheira, não lute para se igualar ao macho, lute para acabar com a sociedade do macho, para que você e nós possamos ter uma sociedade diferente. Esse também é um sentido do ato que nós estamos convocando. Exatamente por isso é que na convocatória do ato, né, a gente já faz referência a essas questões de forma sintética. Né? E só podia ser de saída, né, Rosa? Porque ficar constatando, ficar detectando que a sociedade está assim assado, é importante, é fundamental, porque você, sem consciência disso, você não vai ter condições de andar muito, mas, em compensação, também a situação está tão grave que está precisando um grito de alerta no sentido de chamar a população daqui, do Brasil e do mundo, para que a gente, então, saia desse processo. Tem um chamamento aí, que nós vamos apresentar daqui a pouco, a peça chamando a população do Brasil e do mundo para que a gente possa inaugurar uma relação social nova. Vamos para a convocação, Rosa Fonseca? Sim. Vamos lá? Ele perdeu sua dinâmica. Com a redução drástica do trabalho produtivo, a dessubstancialização real do capital ficou evidente. Ou seja, a desvalorização do dinheiro escancarou seu limite. O moderno sistema patriarcal produtor de mercadorias tornou-se obsoleto. Virou uma ameaça à humanidade e ao planeta.
No entanto, nos mantém prisioneiros numa inconsciência que responde por 95% da nossa capacidade cognitiva. Por isso, temos que não só indignar-nos diante de guerra, genocídio, ecocídio, barbárie, intolerância, caos na saúde, educação e cidade, opressão, exploração, discriminação, concepções conservadoras, reacionárias, mas darmos um basta no masoquismo histórico. É a única maneira de se livrar da desgraceira e eliminar o que a gera. Não barganhe a sua vida pelas ruínas do capitalismo. Não confunda. O fim do sistema não pode e nem deve ser o nosso fim. Que morra o capitalismo e viva a humanidade e o planeta. Não se apequene, se agigante. A criatura, o sistema, não pode continuar maior do que seu criador, o ser humano. Chegou o momento para discutirmos e encaminharmos a resposta, a saída. Vem aí o ato para começarmos a suplantação dessa excrescência. Venha para darmos origem a uma nova relação social, uma nova sociedade, a sociedade autoconsciente. Venha para juntarmos forças na construção da sociedade da emancipação humana. Vamos à luta! 30 de abril, 13 de 2013, terça-feira, de 15 às 22 horas, na Praça do Ferreira, o ato Saída. De saída, hein, pessoal? Bem que te avisei, essa barca tá furada. Ano passado te chamei, você não entendeu, ficou na arquibancada. Nada de lamento, ninguém chora, o leite derramado. Pois agora é tempo de um enredo inusitado. De saída já lhe digo, já estamos de saída. Nosso canto é um encanto que dá sentido à vida. De saída já lhe digo, já estamos de saída. Nosso canto é um encanto que dá sentido à vida. Olha lá desponta, não é mais fantasia. Não há mais quarta-feira que acabe essa alegria. De saída já lhe digo, já estamos de saída. Nosso canto é um encanto que dá sentido à vida. De saída já lhe digo, já estamos de saída. Nosso canto é um encanto que dá sentido à vida. Bem que te avisei, essa barca tá furada. Ano passado te chamei, você não entendeu, ficou na arquibancada. Nada de lamento, ninguém chora, o leite derramado. Pois agora é tempo de um enredo inusitado. De saída já lhe digo, já estamos de saída. Nosso canto é um encanto que dá sentido à vida. De saída já lhe digo, já estamos de saída. Nosso canto é um encanto que dá sentido à vida. É isso aí. Então, vocês ouviram aí a música De Saída, né? Que é uma criação do Carlos Careca e de demais companheiros aí da... Robson, Ronaldo, Claudinho, quem mais, Rosa? Você também. Isso. Os músicos lá que participaram do estúdio. O Erasmo. E nós temos dinheiro para poder fazer. Jonas. Conta aí, Rosa, conta aí a história Pois aí. é uma coisa, é uma iniciativa importante, né? De vez em quando a gente junta essa galera para fazer uma música. Já temos várias músicas, temos mais de 10 músicas, né? Também eu volto a dizer, quem quiser... Dá para lançar CDs. Já, eu acho que a gente tem que lançar mesmo um CD, né? E nós temos algumas dessas músicas já no nosso site, vamos colocar as demais, inclusive... Mas e a de saída? Porque o programa é, Rosa, é de saída, que é né? É a mais importante para o momento, né? Porque a ideia é exatamente essa, é organizarmos um movimento de saída dessa sociedade patriarcal, produtora de mercadorias, e realmente darmos os passos iniciais para a construção dessa alternativa que nós chamamos a sociedade
da emancipação humana. Não é Nesse isso, Jorge? sentido, nós estamos convocando, Rosa, para as notícias aí importantes, antes do bate-papo com você. Dia 16, nós temos o quê, Rosa Fonseca? Dia 16, às 19 horas, no Teatro Universitário, ali na Avenida da Universidade, uma reunião com os artistas. E o pessoal que está fora, Rosa, como é que vai acompanhar essa reunião? Pois é, a gente podia até transmitir, não é? Sem dúvida. Transmitir através do nosso site. Falando para o país, não, Débora? Exatamente. Pois é. Para o país e para o mundo. Pronto. Um abraço aí para todo mundo, né? Então, na terça-feira, dia 16, a partir das 19 horas, a gente vai estar realizando essa reunião com os artistas no Teatro Universitário, exatamente para ver, né, como desenvolver uma atividade que aponte essa perspectiva de saída. Né? E vamos transmitir através do nosso site www.criticaradical.org. Na semana seguinte, terça-feira, dia 23, não é isso, Jorge? Uma outra reunião. Diga aí, Jorge. Nós estaremos reunidos no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará. Nós estamos convidando artistas, intelectuais, escritores, pensadores, pesquisadores da cidade inicialmente, mas nós vamos estender ao país e ao mundo, para a publicação de uma revista e do jornal. Sentimos que é um sonho antigo, né, Rosa, que a gente vem perseguindo já há muito tempo, e agora, então, com essas condições foram criadas e muitos obstáculos que foram superados e muitos problemas que nós enfrentamos. Entramos agora com esse espaço do programa no Ar TV, que estamos numa campanha de arregimentação de apoio financeiro às pessoas para que nós possamos transformar a 1 hora de sexta-feira nas 24 horas por dia, para manter uma programação à altura dos desafios presentes. E nós queremos também nos dirigir ao pessoal que está nos outros estados e vamos fazer essa discussão no museu, no sentido de que revista, que jornal, como adentrar nesse esquema de comunicação, cujo espaço estará à disposição também dessas pessoas para debate, para aulas, para exposição, para discussões acerca das interpretações hoje diferenciadas, das leituras diferenciadas que nós temos. Nós temos uma relação com o movimento aqui em Fortaleza muito grande, muito estreito, que se reflete nos atos, que se reflete nas atitudes. Recentemente, na questão dos índios Pitaguari, né, Rosa? E anteriormente foi com Cesare Battisti. Sempre há iniciativas assim as mais variadas, no sentido de que nós, com leituras diferenciadas, participamos dos movimentos, né? Enquanto os movimentos estão um pouco presos na nossa crítica à imanência, a gente vai para o movimento no sentido de apresentar uma perspectiva de transcendência. Achamos que o amadurecimento da crise ganhou, assim, digamos assim, uma consistência muito grande. As pessoas estão percebendo melhor que o sistema realmente não tem condições, não tem resposta. São reuniões dos presidentes, do FMI, da Troika, como chamado, daqui do Brasil, da China, dos Estados Unidos, e não há resposta para a problemática que está em curso. Pelo contrário, você sente o agravamento da situação. Então, é mais do que na hora, está mais do que no momento desse chamamento de uma publicação à altura disso. Não sabemos, evidentemente, se vai ter uma resposta à altura. Nós poderíamos fazer uma publicação própria do Crítica, todas as opiniões têm o direito de fazer isso. No entanto, nós estamos querendo fazer uma publicação onde esse debate aconteça, onde essa discussão aconteça. Não há possibilidade de você encontrar resposta sem ter consciência desse processo que está aí e sem uma prática nova, inovadora, capaz de apontar uma perspectiva. Então, nesse sentido, nós estamos convidando os componentes da sociedade, os companheiros que querem fazer opinião pública, que discutem, que fazem, que debatem, que estão preocupados, que elaboram, que escrevem, que querem fazer crítica, que querem fazer a sua chargem no sentido interessante. Eu vi essa semana, Rosa, uma senhora conduzindo um tomate aquele carrinho de supermercado e 10 homens assim configurados com um esquema de segurança fortíssimo e um tomate dentro do carrinho do problema, que agora o tomate virou aí o problema da galhofa, da esculambação, porque o problema da infração está assumindo proporções realmente fora do espaço. E Fortaleza na frente, né? Fortaleza na frente, né? Fortaleza é forte, então, nesse desamparo aí. Então, do ponto de vista da perspectiva, nós estamos querendo reunir essas pessoas. Vamos reunir os artistas, vamos discutir com eles. A ideia seria pinturas, seria charges, seria ilustrações dessas publicações, de debate, discussão. E essas publicações podem e devem trazer aspectos do ponto de vista do poema, da música, da pintura, enfim, colocar em xeque do ponto de vista dos valores dessa sociedade. Está aí essa questão da Daniela, está aí essa questão do Infeliciano. Então, nós estamos achando importante esse debate, essa discussão, e que ele, então,
apareça no papel impresso, que apareça na revista, mas também venha para o online para que as pessoas possam, de forma instantânea, participar, discutir, debater e, evidentemente, encontrarmos uma maneira de atuarmos junto no sentido de pensar uma sociedade, uma relação social diferente. Então, vocês podem ver que nós temos uma programação até o dia 30 de abril, coincidentemente nas terças-feiras. Né? Nas terças-feiras. A próxima E a reunião acontece no dia 23, Rosa, um dia antes do seu aniversário, né? Pois é. E nós estamos convidando o pessoal do programa também para participar do aniversário. E vai ter um Comes e Bebe e tal para participar desse aniversário? Isso aí não, você não sabe. Não é a minha parte. Tá certo. Bom, mas só lembrando, então, a próxima terça-feira, dia 16, nós temos a reunião com os artistas no Teatro Universitário, ali na Avenida da Universidade, né? Para o pessoal aqui de Fortaleza, do Ceará, né? Exatamente. Já quase em frente à rua Joaquim Magalhães, né? Na terça-feira, dia 23 da outra semana, vamos ter a reunião para discutir o lançamento da revista e do jornal no Museu de Arte da UFC, na esquina da 13 de maio, com a Avenida da Universidade. No 24, o aniversário da Rosa, e no dia 30, Rosa? No dia 30, o nosso ato saída, para realmente juntarmos forças no sentido de dar início a esse movimento pela emancipação humana, não é? E aí, Jorge, antes de passarmos para sábado, né, Rosa? O segundo momento do nosso programa, exatamente, no sábado, o estudo, a continuidade do estudo sobre o livro Negatividade e Ruptura, do Ricardo Regatieri, não é? Onde ele apresenta as configurações teóricas do Roberto Curtis, né? Por sinal, de forma muito, muito didática, muito interessante. As pessoas que quiserem ter acesso ao livro, nós temos ainda exemplares do livro lá na nossa sede, né? Na rua João Gentil, 47, certo? E também queremos fazer referência ainda a 3 questões já mais no âmbito mais amplo, digamos assim, que não dizem respeito apenas à iniciativa do Grupo Crítica Radical. Temos, na próxima quinta-feira, lá na Praça da Gentilândia, um novo ato desse movimento, né, contra o Feliciano e a homofobia, o racismo, e essas ideias conservadoras. Essa fobia generalizada. Pois é, exatamente. E também registrar um fato que está merecendo a nossa indignação, que foi, nós fizemos referência aqui no dia 31 de março, 1º de abril, completou um ano do assassinato do companheiro Carlos Henrique da Costa Guilherme, o Carlinhos, e do dia 10 para o dia 11, alguém, não sabemos como, porque foi afixada uma placa junto ao IP que nós plantamos no 7º dia do seu assassinato, uma placa instalada numa coluna de cimento armado, uma placa de mármore, melhor dizendo, uma placa de metal postada numa tábua de mármore, e simplesmente, uma pedra de mármore, né? E simplesmente quebraram a placa, né? Uma senhora de manhã cedo foi à padaria e viu que a placa estava no chão, quebrada, e isso realmente, além da indignação e da revolta, nos deixa preocupados, e chamamos a atenção, inclusive, para a polícia, que está investigando o assassinato do Carlinhos, que isso pode ter alguma ligação com o próprio assassinato dele, né? Porque um ano depois alguém tomar uma atitude dessa... E nesse momento do programa, Rosa, o pessoal está lá no local. Está lá no local, no José Walter, manifestando a indignação, o protesto, familiares, amigos, exatamente para dizer da nossa indignação e da nossa exigência por justiça. Em função disso, eles devem estar convocando uma reunião, você vai ser informado do desdobramento, para que nós possamos responder à altura a provocação que foi feita lá na derrubada dessa placa do nosso companheiro Carlos Henrique. Bom, a gente faz então um rápido intervalo para que a gente possa... Na TV comercial, como é que vai, Rosa? O nosso intervalo? Na TV comercial é nosso intervalo comercial. Aqui é o nosso intervalo da consciência. Bom, no programa passado,
nós tivemos aqui um momento importante, um ponto da pauta nossa, no sentido de trazermos até aqui os componentes do grupo para que eles possam relatar sua experiência, como é que eles se depararam com essa teoria, como é que essa coisa está se desenrolando, como é que é essa leitura, como é que é essa pesquisa, como é que é esse debate, como é que é esse estudo. E, evidentemente, que isso está relacionado com o depoimento de vida, como é que essa coisa concretamente é tratada no dia a dia, como é que o grupo sobrevive, como é que enfrenta o trabalho e fazendo crítica ao trabalho, como é que enfrenta a problemática do dinheiro fazendo crítica ao dinheiro, como é que enfrenta a problemática da mercadoria, adquirindo mercadorias. Então, esse processo todo, nós vamos ter uma sequência de depoimento da tia Lourdes, do Abelardo, do pessoal mais jovem, enfim. Nós não temos ainda uma programação, mas começamos já a programação, iniciando com a Maria Luísa. No último programa, nós trouxemos aqui alguns elementos relacionados com a outra componente do grupo, que é a companheira Rosa Fonseca. Bom, hoje nós pretendemos dar continuidade ao programa, exatamente trazendo alguns elementos dessa trajetória, que são elementos importantes da trajetória da Rosa, mas também que são elementos da trajetória do grupo. Como é que essa coisa está na raiz do grupo, da formação do grupo, o que o grupo enfrentou, por aspectos importantes do que ele passou do ponto de vista teórico e prático, como é que foi a descoberta desse rascunho do Marx, o que isso significou em termos do corte na época, e como é que essa coisa foi se evoluindo e chegamos ao ponto que chegamos hoje. Uma das pessoas do grupo que tem isso muito claro, muito presente na mente, no coração e nas suas próprias mãos, é a companheira Rosa Fonseca. Então, Rosa, nós tínhamos parado no ponto do seu entrechoque aí com o Passarinho, Coronel Jabas Passarinho, no debate da Verdes Mares. Bom, se você foi presa e torturada, passou momentos difíceis, registramos aqui a importância do papel da sua mãe na época, de outros companheiros do movimento, companheiros que eram da P também, que jogaram papel. Comentei aqui no programa que nós soubemos da Rosa Passarinho, lá no sul do país, porque nós atuávamos lá e éramos também da P na época, Rosa. E ficamos sabendo da história toda, e eis que não demorou muito para que nós pudéssemos encontrar a Rosa aqui em janeiro de 74. Bom, Rosa, depois que você saiu da prisão, como é que foi? Você ficou assustada, Rosa? Assim, receosa de estar saindo e encontrando pessoas da subversão ainda existente que estavam temando por esse processo? Porque logo em janeiro, né, Rosa, que nós nos encontramos, foi com a Maria Luísa, em 74, você tinha saído da prisão, me parece que em dezembro de 73. Como é que foi isso? Como é que foi esse recontato? O pessoal informa que você via a polícia atrás de cada poste, queria encontrar no cemitério, ficava receosa desse ambiente e tal. Como é que foi isso na época, para que as pessoas possam ter um entendimento de como é que isso representou para você em termos de retomada na época? Porque nós fomos fortemente atingidos na época, no Nordeste. Tivemos mais de 50 pessoas presas na época. Muitas dessas pessoas eram tuas amigas, militaram com você. Evidentemente que você estava saindo da prisão, mas a prisão estava fora também, porque essas pessoas continuavam sendo presas e perseguidas. Como é que a Rosa Fonseca se viu diante disso? É importante lembrar que foi exatamente nesse período que eu estava na prisão que houve uma mudança em relação a AP para o PCdoB. Sim. Né? Então, em função daquela situação que se configurava da ditadura e do agravamento da situação também do próprio sistema, então, na época, houve uma fusão, né, entre a Ação Popular e o PCdoB. Então, quando... Talvez a palavra fusão, eu não sei, não estou querendo te corrigir, não, mas talvez uma incorporação, né? PCdoB a maioria incorporou da AP, AP, né? Porque uma parte do pessoal... adentrou pelo PCdoB. Uma parte do pessoal não acompanhou, digamos assim. Eu não sei o momento que vai ser, mas eu tive uma discussão muito grande com o Gildo antes de ser morto, com o Onestino, acerca desse problema, o que representava o Onestino Guimarães. Mas vamos lá. Bom, quando a gente for... O entrevistado não sou eu, o entrevistado é você. O entrevistado é você, a gente vai retomar isso. Então, é importante, quando você faz referência a essa queda, quando a gente diz queda, para o pessoal que não viveu esse momento, a gente se refere a prisões. Né? Então, quando fulano caiu, era
a palavra que a gente usava para dizer que tinha sido preso, né? Houve uma queda, então muitas pessoas foram presas, né? Na época, então já ligadas ao PCdoB, no caso aqui no Ceará. E foi justamente nesse período que eu saí da prisão, depois de ter sido julgada, como eu falei, na auditoria militar. Fui condenada a 2 anos e 2 meses, como já tinha, aliás, a 2 anos, como já tinha ficado 2 anos e 2 meses, então fui imediatamente solta, não é? Quer dizer que você tem um débito lá, Rosa, de 2 meses, então. Exatamente. Então, realmente era uma situação muito, muito difícil, né? Débito não, crédito, né? Crédito. Era uma situação muito difícil, porque nesse 73 era o Médici, né? Se eu não me engano. Então, a época mais... A época em que mais prisões, mais torturas aconteceram. Mais assassinatos. Mais assassinatos. No levantamento feito, Rosa, em torno de 70% do pessoal jovem. Extremamente jovem, os que foram liquidados, eliminados, né? E que continua sem resposta até hoje. Exatamente. Muitos até hoje continuam como desaparecidos, porque sequer seus corpos foram identificados, os locais onde foram enterrados, e seus familiares, e todos nós até hoje exigimos, né, que isso seja esclarecido. Sim, Rosa, mas voltando aqui, é porque você se toca também, né? Porque você vivenciou isso. Como é que foi mesmo? Como é que essa coisa se colocou? Como é que foi essa retomada, Rosa? Que era um momento difícil. Eu não sei se nós vamos ter tempo aqui no programa, Rosa, para concluir nesse programa hoje, esse bate-papo com você, mas vamos lá. Vamos ouvir aí o Narciso, a Débora e a Sandra. Um momento difícil, exatamente em função dessa situação que eu coloquei, né? E, portanto, a gente ficava preocupado mesmo. Então, eu saí... Não era só eu que tinha medo, não. Os outros também tinham. As pessoas tinham medo de falar comigo. Certo? É importante também esse aspecto. De você ir pela rua e você ver que vem uma pessoa conhecida, você pensava que ia falar com a pessoa desviava para não falar com você. Por quê? Porque as pessoas tinham medo de falar comigo, né, e serem identificadas também como integrantes do movimento, da organização, e virem a ser reprimidas, né? Então, mas tinha a música do Chico, apesar de você, já nessa época, né? Exatamente. Pois é, apesar de você, e a gente continua dizendo, apesar de você, capitalismo, nós vamos em frente, né? Então, havia isso. Então, quando chegou até a ideia, a informação de que havia uma pessoa que estava querendo contatar, né, através do partido, no caso, na época, já a PCdoB, é claro que a gente ficou preocupado, né? Porque poderia, tanto o encontro comigo poderia trazer problemas para mim, como poderia trazer problemas para a pessoa, qualquer pessoa que fosse encontrar comigo, né? Então, havia esse cuidado, havia esse medo também, não é? Mas para você, de uma certa forma, que vinha da prisão, que passou pelo que você passou, etc. tal, encontrar com essas pessoas nesse processo representava uma retomada da luta, né, Rosa? Sem dúvida alguma. Por isso que a gente, mesmo com medo, enfrentou, né? Que é o que a gente diz sempre, que a coragem não é a ausência do medo, é a consciência da responsabilidade. Ao microfone. Então, para que a gente pudesse dar continuidade, eu tinha muito claro que queria dar continuidade a esse movimento, ou com medo ou sem medo, mas eu tinha clareza, né, que queria dar continuidade, e isso se expressou na construção do movimento da anistia. Inclusive, quando eu saí da prisão, houve, como é que se diz, alguns companheiros que levantaram a possibilidade de que eu fosse para o exterior, não é? E eu achava que não devia fazer isso justamente porque precisava de dar continuidade a essa luta aqui. Então, eu acho que o encontro com os companheiros que foram encaminhados, no caso o Jorge, né, que estava vindo também na clandestinidade, já perseguido pela repressão lá em São Paulo, e a Célia, mas inicialmente o contato foi com o Jorge, e aconteceram todas essas coisas. Ficamos com medo, mas retomamos o contato no sentido de retomar as atividades. Mas como eu tinha sido enquadrada no 477, e, portanto, suspensa da universidade durante 3 anos, e quando eu fui presa, que eu estava na universidade, eu morava na residência universitária, então, se eu estava suspensa da universidade, eu não tinha como voltar para a residência universitária. Então, voltei para Quixadá, né, e fiquei 1 ano
lá aguardando o retorno para a universidade, em casa, com meus pais, trabalhando com meu pai na padaria, né, que era o seu Manelzinho da padaria Estrela, então fiquei trabalhando lá com o papai na padaria. Fazia pão, né? Rosca, biscoito, essas coisas? Não cheguei a trabalhar na produção, eu ficava no balcão, né, vendendo bolacha, pão e todos os produtos. Qual era a reação desse pessoal do Quixadá, né? Hein, Rosa? Você é chegada, né, Rosa? Num pão, numa massa, assim, né? Todos nós da família. E como era, de padeiro só pode e como é que era a reação do pessoal do Quixadá? A sua família era muito conhecida, muito respeitada lá no interior. E você no balcão atendendo as pessoas, como é que era esse contato? Vinha à tona a história? O pessoal tinha muito medo, né? Até de falar. Era assim, como fazendo de conta que isso não tinha existido, como se não tivesse acontecido nada, né? Aqui e acolá é que uma pessoa mais próxima, mais amiga, conversava, perguntava alguma coisa. Falava baixinho assim, Rosa, de lado? Mas assim. no geral era como se nada tivesse acontecido, né? E como também não tínhamos reunião para participar, não tínhamos atos para participar, então eu ficava também, muitas vezes, às noites, né, com as minhas irmãs e os amigos também, né, principalmente a minha irmã Cristina, que era mais chegada, não é? E tocando violão, cantando, né? Fazíamos também momentos assim, tivemos momentos você muito canta, importantes. Rosa? Você tem voz assim de cantora e compõe, não toca tenho violão, voz outros de instrumentos? cantora, mas que eu gosto de cantar, eu gosto. E também, tem esse lado também, e também Rosa? fazer zoada no violão, né? Porque foi uma das coisas que aconteceu na prisão, como a gente ficava lá presa, né? Então eu aprendi a tocar violão, mas tocar violão assim, a acompanhar algumas músicas, né? Não é tocar violão, acompanhar algumas músicas. Nós temos que fazer um concerto, né, Rosa? Com você, né? Esse toque desse violão. Foi um sargento do exército que me ensinou. É mesmo? Porque assim, é interessante as pessoas saberem disso. Havia a ditadura militar, a gente era preso, era torturado, mas no processo da prisão, né, se estabelecia as pessoas que iam... Muitas vezes acontecia de virem pessoas que eram do exército, que vinham fazer a guarda da gente, digamos assim, mas que eram pessoas que não tinham essa concepção da ditadura. Nós temos isso retratado na literatura brasileira a partir de grandes escritores, por exemplo, Graciliano Ramos, né? Vários que comentam isso. O pessoal agora do fruto da ditadura militar, do golpe de 64, muitos deles relatam isso, esses contatos, né? Familiares, passar bilhete, informações, etc, etc. Então tinha essa iniciativa. O Caetano com o Gil conta desse processo, do contato deles com algumas pessoas dos quartéis nos quais eles ficaram presos, de uma relação diferenciada em relação exatamente a isso, né? É muito interessante isso, né? Então teve esse sargento que me ensinou a usar o violão, né? E teve um lance, né, que ele não tem mais como ser prejudicado, mas é uma coisa assim quase inacreditável, porque eu fiquei o primeiro ano ali no hospital, presa no hospital militar, ali na Desembargador Moreira, né? Não havia presídio feminino, não havia um local para as mulheres presas políticas. Eles achavam, né, que as mulheres não eram revolucionárias? Certamente, né? Aí improvisaram no isolamento do hospital, improvisaram celas, onde eu fiquei, depois a Maria Francisca, a Verônica, a doutora Maria Aragão. Pois aconteceu que, na passagem do ano, no caso eu fui presa em 71, né? Eu acho que foi na passagem do ano de 71 para 72, que eu estava ainda lá no Hospital Militar. Pois vocês acreditam que os soldados que estavam do Exército, que estavam na minha guarda, à meia-noite, abriram a cela e me levaram lá para fora. Eu ainda fico emocionada. Olha aí. Para que eu pudesse passar o ano livre. Que coisa, né, Rosa? Que coisa. Tá aí, ó. Porque não tem essa ideia do que o que a gente está fazendo na passagem do ano vai acontecer com a frente, no ano né? passado. Então, eu achei assim extraordinário. Uma coisa marcante, né? Você está diante de um depoimento, portanto, você que está acompanhando, uma coisa marcante da trajetória da Rosa, que o programa está trazendo aqui, esse depoimento. Isso tem uma importância muito grande, Rosa, para os jovens,
para os companheiros que lutaram contra a ditadura e lutam contra esse sistema, e hoje ver você aqui fazendo o chamamento para lutar contra esse sistema. A AP, na época, Rosa, não chamava atenção sobre isso, não bastava lutar contra a ditadura era uma expressão política do sistema. E eis que esse negócio hoje entra na pauta, porque foi esquecido isso, Rosa, isso foi de lado. Como é que essa coisa, depois da prisão, tocou para você, do ponto de vista dessa retomada? Eu acho importante ainda fazer referência a esse fato. Apesar da emoção? Porque se os caras lá em cima soubessem do que eles fizeram, eles seriam não há dúvida. Certamente reprimidos, né? Então, essa coisa que a gente diz da contradição entre o indivíduo social sensível e o sujeito... E esse sujeito formatado? Formatado, né? Quer dizer, você vê claramente nessa situação como é que as pessoas enfrentam situações dessas pela questão da solidariedade, né? Do sentimento humano, né? Digamos assim. E, realmente... Essa situação ela foi ficando clara com a nossa saída, né, o enfrentamento, que a ditadura se tornou uma coisa tão brutal que eu acho que terminou realmente, para algumas pessoas, perdendo a perspectiva da luta contra o sistema. Que a ditadura era expressão política. Que a ditadura era expressão política. Então ficou a luta contra a ditadura, e terminou que quando a ditadura... Se reciclou? Fez a transição transada? Na transição transada, ficou para muitos desses companheiros como se a tarefa tivesse sido cumprida. Ficaram desarmados. Né? E eu sempre digo isso. O nosso objetivo não era só a luta contra a ditadura, porque a ditadura veio justamente para tentar impedir um processo de luta de transformação. Né? Então, na medida em que a ditadura foi afastada por esse processo de transição transada, a luta contra o sistema capitalista, a luta para suplantar esse sistema e construir a nova sociedade, permaneceu como permanece até hoje. Né? Então, a gente sempre faz essa relação da atualidade com a perspectiva futura, porque essa luta pela qual tantos companheiros deram as suas vidas e também tanto sofreram, né, ela tem que continuar. Exatamente nesse momento em que o sistema está fraco das pernas, não é, Jorge? Que é a oportunidade histórica para a gente se livrar dele, grande parte desses companheiros ou está no governo tentando administrar a crise para dar uma sobrevida ao sistema, ou está em movimentos sociais imanentes, quer dizer, dentro da lógica do sistema, ou simplesmente se deram deram a missão por cumprida e estão cuidando aí das suas vidas, o que é o direito de cada um. Mas eu quero reafirmar que esse compromisso é que sustentou a gente até aqui e que a gente acha que tem que dar continuidade na luta pela emancipação humana. Rosa, o nosso tempo do programa está praticamente esgotado. Eu acho que um grande término aqui seria o violão na sua mão para você cantar uma música aqui, né? O pessoal brinca, diz que tem uma melodia. Vai ficar para o próximo programa. Então, nós queríamos... Você acha que a gente pode improvisar aqui um violão para a gente terminar o programa? Vamos lá? Não sei se esse violão... Acho que seria afinado, tá afinado aí? Hein, Sandrinha? É uma guitarra. Nós temos guitarra. A Sandra descobriu ali, mas não é um violão, não, é uma guitarra. Certo. Então, não vamos ficar devendo, né? Na próxima vez. Então, Rosa, nós estamos hoje, o tempo nosso, infelizmente, está no limite. O nosso programa ainda nós não conquistamos o espaço das 24 horas, né, Rosa? Porque nós poderíamos adentrar um pouco mais. Mas voltaremos no próximo programa, evidentemente, analisando isso e dando prosseguimento a essa análise, a essa experiência, do ponto de vista de uma discussão, de uma militância, de um compromisso que persiste. Nós estamos comemorando 74, 40 anos de resistência, da qual você participou, e vamos terminar o programa com as despedidas da Rosa, evidentemente, para voltarmos aqui na próxima sexta-feira. A gente quer lembrar, então, que na próxima terça-feira vamos estar no Teatro Universitário, a partir das 19 horas, com os artistas. Né? Quinta-feira, na Praça da Gentilândia, vai ter o ato relacionado com essa questão do infeliciano. Não é? E na terça-feira, dia 23, no MAUC, o Museu de Arte da UFC, preparando também a revista e o jornal. E na terça-feira seguinte, que é o dia 30 de abril, vamos ter o nosso ato Saída,
coloque na sua agenda, certo? E no próximo sábado, agora já, o estudo do livro, a continuidade do estudo do livro Negatividade e Ruptura. A gente encerra, portanto, mais um programa, Crítica Radical, através do site noar.tv, e achamos importante que você possa dar a sua opinião, mandar o seu recado, dar a sua sugestão, para que a gente possa aperfeiçoar o programa e, com a sua colaboração, vamos estendê-lo para outros momentos do dia, né? Até o próximo programa. Fica aí o nosso abraço. Bem que te avisei, essa barca tá furada. Ano passado te chamei, você não entendeu, ficou na arquibancada. Nada de lamento, ninguém chora, o leite derramado, pois agora é tempo de um enredo inusitado. De saída já lhe digo, já estamos de saída, nosso canto é um encanto que dá sentido à vida. De saída já lhe digo, já estamos de saída, nosso canto é um encanto que dá sentido à vida.